Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa não só para os Gedeões, não só para aqueles que estão orando, adorando, pregando sem cessar a palavra de Deus, preparando a vinda de Jesus. E você é convidado para ser um atalaia também, mas para toda a igreja que foi chamada exatamente para isso. Um programa feito para conhecermos mais a palavra de Deus e o Deus a quem nós servimos. E nesta série de programas estamos abordando este assunto, Jesus como grande eu sou. Jesus com a sua identidade divina, Jesus como Deus. E no programa de hoje conversaremos sobre Jesus como a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E o que isto quer dizer para nós? O que isto significa para as nossas vidas no nosso dia a dia? Vamos deixar o Espírito Santo nos falar? Deixe o seu coração aberto para Ele. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma sequência de livros, desde o Gênesis até o Apocalipse, que nos vão dando a revelação de Deus de uma maneira progressiva. Então, lá no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo perfeito, mas o pecado entrou e o pecado fez com que o homem perdesse aquela glória de Deus, aquele entendimento de Deus, aquela inocência, aquela pureza, aquela vida totalmente sem barreiras na presença do Senhor. E o homem entra então em um momento difícil em que vai ter de ser restaurada nele a imagem do Senhor, restaurada no homem aquilo que Deus é e o que Deus quer que nós sejamos. É muito importante podermos perceber isto em toda a Escritura. E no Antigo Testamento, nós vemos que o assunto da vida eterna, o assunto da morte, é algo assim que vem de uma maneira tão devagar como se estivesse amanhecendo, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Pedro nos diz que a profecia, a realidade das Escrituras é como a luz de uma candeia que vai brilhando até que a estrela da manhã apareça, até que o dia surja, até que o dia seja dia perfeito, com seu clímax de luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio trazer essa total revelação das Escrituras e desde este começo dessa revelação progressiva, mostrando quem é Jesus, mostrando quem somos em Jesus, mostrando o plano de Deus para o ser humano. Nós vamos vendo então exatamente isto. No Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Eclesiastes, nós temos uma apologia à velhice e à morte com apenas palavras poéticas. Salomão, ele descreve o tempo da velhice dizendo, olha jovem, procura viver a sua vida de tal forma que você aproveite ao máximo os seus dias, antes que cheguem os dias nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. E aí ele descreve a velhice, antes que se escureçam os olhos diante da janela, antes que a sua vista diminua, antes que chegue o tempo que você diga, o gafanhoto é um peso, não aguenta mais carregar as coisas, não tem força para pegar o peso ou qualquer coisa. Descreve a velhice de uma maneira assim, poética, mas sem esperança. E descreve a morte também, antes que se despedace o cântaro junto à fonte, falando de uma ilusão do coração, ou um infarto, um problema cardíaco fulminante, antes que se despedace o cântaro junto à fonte. É uma
uma palavra poética, mas sem esperança. Diz também, antes que se rompa o fio de prata, uma alusão à coluna, à medula óssea, mas à coluna vertebral e à medula, como o fio de prata. Esse fio de prata, se for rompido, uma secção cervical, vai dar morte instantânea. Também uma linguagem poética para uma realidade tão dura, sem esperança. Antes que se quebre, né, o copo de ouro, referindo-se a um traumatismo craniano, referindo-se à quebra do crânio, trazendo também morte quase imediata num traumatismo craniano forte, uma queda. Mas a palavra de Deus, nesta sequência, vamos dizer, nesta revelação progressiva, chega no ápice em Jesus. Jesus não se refere à morte de uma maneira como se fosse o fim, como se fosse algo sem esperança, mas ele vai trazer a esperança que há nele, porque ele disse: eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ver isto no Evangelho de João. João capítulo 11, do verso 11 do verso 17 ao 27. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Vamos parar aqui. Jesus chegou em Betânia e Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Uma casa em Betânia, onde Jesus se hospedava sempre. Sempre que ele vinha a Jerusalém, ele ficava nesta casa. Eles eram jovens, 3 jovens. Jesus era jovem. O grupo de discípulos de Jesus era jovem. João era pouco mais que um adolescente, e ali estavam os discípulos, todos jovens. Aquela alegria, aquela turma, aquela conversa, aquelas viagens, tudo era divertido, tudo era envolvido num clima de alegria por estar junto de Jesus. E naquela casa, na casa de Maria, Marta e Lázaro, ali Jesus sempre se hospedava. E a gente pode imaginar as refeições sendo tomadas juntos, as conversas, as brincadeiras, e tudo assim naquele clima de amor, de um clima de amizade. Jesus era amigo de Lázaro. Mas Jesus está longe, ele está na Galileia, e ele recebe o recado que seu amigo Lázaro está doente, muito doente. E Jesus se demora a ir. Ele podia ir imediatamente, ele podia chegar e pegar Lázaro vivo, mas ele se demora até que Lázaro morra e seja sepultado. E então, quando Jesus vem, ele já está sepultado há 4 dias. Há 4 dias ele fora sepultado. E o sepultamento dos judeus naquela época não era um buraco e jogando terra por cima, mas eram túmulos
cavados na rocha. Eram túmulos nas cavernas, assim como o pai da nação, Abraão, comprou uma caverna em Macpela para ali sepultar Sara. Ali ele foi sepultado. Ali o seu filho Isaque foi sepultado e também a sua esposa Rebeca. Ali também foi sepultado Jacó e sua esposa Lia, numa caverna. Quando a gente vai a Israel e quando vai, por exemplo, no deserto, principalmente o deserto da Jordânia, tem regiões ali cheias de cavernas, cavernas que eram usadas para túmulos e usadas para moradias também. Lázaro foi colocado num túmulo cavado na rocha e lá estava há 4 dias sepultado. Jesus chega na aldeia de Betânia e Marta corre ao seu encontro e ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia disso. Jesus é o autor da vida, é o Senhor da vida. Ela sabia que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus ressuscitara o filho da viúva de Naim. Jesus podia impedir que Lázaro morresse. Jesus tinha curado a tantas pessoas de doenças tão graves, de doenças tão sérias, de lepra. Jesus teria curado Lázaro, um jovem prematuramente morto. E Jesus é confrontado com essas palavras: Oh Senhor, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor não veio quando nós mandamos o recado? Agora é tarde. Ele está sepultado há 4 dias. Mas Jesus disse: olha, seu irmão há de ressuscitar. E a Marta disse: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque ela cria e sabia que seu irmão haveria de ressuscitar. Mas Jesus queria dizer algo mais, o que ele haveria de fazer naquela ocasião. E então Jesus responde para ela. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus declara a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que a gente pode entender disso que Jesus está dizendo? Nós sabemos que o pecado veio ao mundo por um homem. Pelo pecado de Adão, o pecado entrou em toda a raça humana, essa tendência pecaminosa, esta natureza pecaminosa, e veio a morte para todos. A morte não existiria no Éden. A morte não estava nos planos de Deus. A morte veio por causa do pecado. Jesus disse para Adão: não coma desse fruto, porque no dia que comeres, certamente morrerás. A morte veio para Adão e veio para toda a raça humana. Para todos, todos morrem. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Por causa de Jesus, porque Ele morreu e deu a sua vida por nós, porque Ele ressuscitou, Ele trouxe a ressurreição para toda a raça humana. Em Cristo todos haverão de ressuscitar, por Cristo todos haverão de ressuscitar, porque Ele é a ressurreição
e a vida. E ele disse isso a Marta. Maria ficou em casa e depois foram chamar Maria. Olha, o mestre está aí, ele te chama. E Maria vai conversar com Jesus e ela diz as mesmas palavras que Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, ele vai ressuscitar. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres. Jesus traz toda o milagre para esta pequena palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus traz esta palavra como esperança. A esperança para tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Jesus, Ele traz a vida, Ele traz a esperança, Ele traz ressurreição. Jesus pode fazer os mortos ressuscitarem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E foram os 3 para o cemitério. Foram os 3 para onde o sepultaram. Jesus disse, onde o sepultastes? Vem e vê. E foram juntos. Chegaram diante daquela caverna, aquela gruta, aquele túmulo cavado na rocha, ali pertinho de Jerusalém, em Betânia, e havia uma pedra selando o sepulcro. E Jesus disse, tirai a pedra. Mas Marta, Senhor, já cheira mal. São 4 dias de sepultamento. Seu corpo já deve estar inchado e com mau cheiro. Senhor, são 4 dias. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Jesus manda que aquelas pessoas que vieram chorar com Maria e Marta, os judeus de Jerusalém, os amigos da família, os parentes que ali estavam durante aquele período de luto tão difícil, ele diz, tirem a pedra. E aí, eles tiram a pedra. E Jesus ora ao Pai, levanta os olhos aos céus e diz, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Eu sei que o Senhor me responde. Jesus primeiro orou. Jesus primeiro trouxe a confirmação do Pai. Jesus primeiro ligou os céus à terra nesta comunhão de oração que é a que nós devemos ter e crer. E então Ele trouxe uma palavra de ordem. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele tinha de falar o nome de Lázaro, porque se ele dissesse ao morto, sai do túmulo, vem para fora, como ele é a ressurreição e a vida, todos os mortos ali daquele cemitério haveriam de ressuscitar. Mas ele chamou pelo nome, Lázaro, vem para fora. Uma palavra de ordem. E Lázaro, como todos os defuntos, como todos os que eram sepultados, os judeus, era enfaixado. Era como uma múmia, aquelas faixas largas envolvendo todo o corpo, ficando apenas o rosto de fora, onde um lenço era colocado. O poder de Jesus, o poder da ressurreição em Cristo Jesus era tão grande que Lázaro sai do túmulo amarrado. Lázaro sai do túmulo na força do Senhor e ele vem para fora. E Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Soltem, desprendam-no para que ele possa andar. Lázaro, vem para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem pode fazer isto? Quem pode ressuscitar um morto há 4 dias sepultado? Quando aconteceu isto na humanidade? Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que não creem em Jesus, ele disse aos fariseus, aos principais dos judeus da sua época, creiam pelo menos por causa das obras. Vejam as obras que eu estou fazendo, entendam que eu sou Deus convosco. Um dos seus nomes, quando ele nasceu, ele seria chamado Emanuel, que quer dizer
Deus conosco. Deus conosco é vida, Deus conosco é ressurreição, Deus conosco é esperança, Deus conosco é poder. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Pessoas mortas nos seus delitos e pecados, pessoas mortas, afundadas no lodo, na lama, no pecado mais grosseiro, mais terrível, mais cruel, podem ressuscitar no poder de Jesus. Só que Lázaro ressuscita não com mau cheiro, Lázaro ressuscita não inchado, Lázaro ressuscita não em necrose, mas ele ressuscita em um corpo novo, saudável, completamente tocado, vivificado. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, Lázaro, vem para fora. Quando Ele te chama pelo seu nome, levanta do sepulcro, levanta do chão, das trevas, levanta do pecado, levanta da depressão, levanta da enfermidade, levanta da morte eterna. Quando Ele nos chama, o seu poder envolve o nosso ser e na força da sua palavra nós podemos caminhar, nós podemos vir para a luz, nós somos desatados para podermos marchar e seguir em frente. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E Ele pode ressuscitar não apenas os mortos sepultados lá no cemitério. Ele pode ressuscitar sonhos que estavam mortos, casamentos que estavam mortos, esperança que se perdera. Ele pode trazer a ressurreição e a vida. Ele pode trazer a vida e vida em abundância. Onde está a morte, onde está a tristeza, onde está o pecado, onde está o mau cheiro, onde dominam as trevas, onde está fechado com pedra, onde é impossível sair, onde há prisão, onde não há esperança, Jesus traz a esperança. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um ser humano, uma pessoa normal, jamais diria estas palavras. Jamais. Estas palavras só podem vir de Deus, de alguém que não é apenas um ser humano, um profeta apenas, como dizem os islâmicos sobre Jesus, que ele é apenas um profeta e menor do que Maomé. Não. Jesus provou que ele é Deus, o Filho de Deus, dizendo a um morto sepultado há 4 dias, vem para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você já recebeu a vida, a salvação da sua vida em Jesus? Tem algo que está morto em sua vida e você gostaria que revivesse? Vamos orar? Eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Creia no Senhor. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te apresento a minha vida, o meu coração, o meu lar, a minha família, tudo que sou, tudo que tenho. Senhor, Tu sabes da morte em meu lar. Tu sabes da morte em minha vida, em meu coração, mas eu me entrego a Ti. Me entrego a Ti para viver para Ti. Me entrego a Ti para receber o Teu perdão, o perdão para os meus pecados e a vida. Preciso da vida, preciso da paz, preciso da Tua presença em minha vida, em meu coração. Preciso de esperança. Preciso de Ti, Jesus. Por isto eu oro, ajuda-me. Eu me entrego a Ti. Recebe a minha vida,
e o meu coração. Eu recebo a tua paz e o teu Espírito Santo. Eu recebo a tua vida e a tua ressurreição. Amém. Senhor, as pessoas que estão nos assistindo nesta hora e que estão vivendo momentos difíceis, traz a tua bênção, traz a tua paz a cada lar, traz a esperança a cada coração, traz, ó Deus, o teu suprimento em milagre agora mesmo, traz a cura e o bem-estar, traz a libertação e a vida do Senhor, no nome de Jesus. Yeshua, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que traz vida e vida em abundância. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.